Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para este momento de aprendizado. Estamos no nosso 6º ciclo, estudando a coletividade, o movimento de trabalho coletivo, do trabalho onde todos se unem em prol do desenvolvimento e do progresso. Esta união que funciona de forma fraterna e cooperativa e que exige de nós todo o entendimento que estudamos em todos os vídeos. Estamos numa educação continuada em 7 ciclos de 7 vídeos. Começamos os primeiros vídeos estudando o movimento de conhecimento do ambiente, estudando o amor, estudando o preparo para o trabalho individual e íntimo e depois o trabalho em coletividade. E agora, nesse trabalho de coletividade, estudamos no primeiro vídeo esta questão da coletividade, o entendimento do que é a coletividade, depois o movimento de transformação que a dor do outro faz em nós, a qual chamamos de piedade. Depois estudamos o pensamento e como unir os nossos pensamentos, como os pensamentos podem se unir em um local único, onde todos fazemos parte de um só, onde todos viramos células de um grande corpo que movimenta o progresso e o desenvolvimento da humanidade. Estudamos então a força da união e o que pode atrapalhar essa força, como os ciúmes e os movimentos antagônicos que não deixam esses pensamentos se unirem e ficarem juntos. E hoje estudaremos finalmente essa fraternidade legítima, este movimento, este sentimento que nos faz nos unir em fraternidade. Para que a gente entenda a fraternidade, que é o grande passo que damos para a real felicidade, o grande passo que damos para estarmos naquele movimento de pensamento único, é a fraternidade a fronteira que limita o estar sozinho, o fazer o trabalho na nossa intimidade, de entrar para um trabalho coletivo. Quando atravessamos a fronteira da fraternidade, passamos então a nos posicionar nesta zona de pensamento que descrevemos nos últimos vídeos. Para que consigamos ultrapassar essa fronteira, nós precisamos daqueles 2 pré-requisitos que já estudamos em outros vídeos anteriores: a compreensão e o perdão. Porque não adianta eu ter só a piedade ou só a afeição pelo problema do outro ou pelo outro em si. Nós precisamos estar imbuídos deste movimento interno de fraternidade, deste sentimento fraterno. Ele substitui todas as nossas sombras, tudo que temos de inadequado, pelos laços de luz. É a fraternidade que dá uma qualidade aos laços que temos para com os outros. Esta qualidade é uma qualidade extremamente iluminada. É indescritível o sentimento de fraternidade. Somente quem vive a fraternidade legítima pode entender estes laços iluminados que fazem com que os sentimentos se unam, com que os corações se entrelaçam. Essa fraternidade real, ela tem é como se as pessoas tivessem um entendimento diferente, né? Elas passam a se entender de forma justa. É quando a gente dá a qualidade real para o movimento de relacionamento. A gente entende o real porquê do outro estar se movimentando daquela forma. Mesmo que o outro esteja se movimentando a nos agredir, eu passo a compreender o movimento dele de uma forma tão fraterna é de irmão. Eu passo a entender aquele movimento do outro de uma forma tão fraterna que eu passo a compreender por que ele está dando aqueles passos. Mesmo que aqueles passos, eles me agridam, né? Então, quando eu compreendo ele de forma fraterna, eu passo a não mais sentir angústia. Eu passo a não mais sentir rancor daquilo que o outro faz. Por isso que isso me liga ao amor universal, né? Isso me liga ao trabalho para o bem, né? Isso me liga a uma felicidade indescritível, tá? É uma felicidade que a gente não tem como ainda entender, porque quando eu estou nessa fraternidade plena,
o mal não me atinge mais. O mal do outro não é sentido por mim. Porque eu, além de perdoar o outro, eu compreendo por que ele estava se movimentando daquela maneira. E eu me covaleço com todas aquelas virtudes que a gente aprendeu a este sofrimento. O grande problema da humanidade e de nós é que a gente ainda resiste à fraternidade. O movimento de resistência a essa fraternidade é que atrapalha o nosso desenvolvimento para atingirmos esse estado, tá? E quando a gente... É como se a gente se esquivasse. A gente, toda vez que uma oposição, que um estímulo negativo ou que qualquer estímulo chegue até nós, nós temos a oportunidade de ter este movimento fraterno. Né? De ter a gente tem a oportunidade de se movimentar com este sentimento, mas normalmente a gente se esquiva disso e aí a gente passa a ter uma sensação de agredido. A gente deixa prevalecer o nosso lado mais primitivo, o nosso lado mais impulsivo, o nosso lado mais animalizado, né? E aí a gente tenta reagir a isso. E aí, quando a gente se esquiva do movimento fraterno, quando a gente deixa o movimento fraterno do lado, aí a gente começa a ser imbuído do ódio, a gente passa a ser imbuído do rancor, a gente passa a ser imbuído da raiva. Né? E para vocês entenderem como isso funciona, quando a gente se esquiva e esses sentimentos penetram na gente, que dá vontade da gente reagir, que é o oposto da fraternidade, é como se tivessem entrado agulhas em nós, agulhas de seringa. E só que o líquido dessa seringa é um eletromagnetismo de influxos antagônicos, de influxos venenosos. Esse veneno aquece o nosso corpo. A gente fica vermelho, a gente fica quente e a gente fica com aquela sensação de que a gente precisa devolver um estímulo negativo, um estímulo de vingança, um estímulo de raiva, um estímulo de ódio. E isso nos afasta da fraternidade e nos enclausura, nos deixa presos, né? E aí vem a incompreensão. Quando a gente recebe um estímulo negativo, a gente vai ser convidado a reagir de uma outra forma. A gente vai ser convidado a compreender e a perdoar. E a partir do momento que esse movimento acontece, a gente dá o passo para ir para a fronteira do outro lado da animalidade, o lado do nosso pensamento superior. É o lado do equilíbrio da natureza. É o lado das atividades superiores. É aí que a gente atravessa aquela fronteira onde a gente vai encontrar aqueles pensamentos coletivos que eu falei para vocês. É por isso que muitos de nós, às vezes, dizemos que quando nós estamos nesse estado, nós elevamos os nossos pensamentos. Porque ao elevar os nossos pensamentos, a gente está automaticamente no raciocínio fraterno legítimo, na fraternidade real. Nesse lado, não existe a ideia de olhar pelo outro com qualquer outra sensação que não seja de compreensão, de auxílio, de movimento, de cuidado. Né? Por isso que toda vez que nós estamos nesse raciocínio fraterno, nós estamos trazendo todo mundo que não está para o nosso lado. É automático, porque nós não conseguimos, quando estamos nesse movimento fraterno, receber a agressão do outro como um movimento ruim. A gente entende o outro, a gente compreende o outro e por isso a gente perdoa o outro. E aí a gente se covalesce, a gente tem uma piedade. E esse movimento chama o outro, porque o outro não recebe a agressão de volta. Quando nós estamos no movimento fraterno, o outro não recebe a dor que nós estamos recebendo dele. Aquela dor que ele está provocando na gente gera uma sensação de piedade, gera uma sensação de eu quero ajudar, gera uma sensação, me treme o coração e faz com que eu queira me movimentar. E essa fraternidade chama o outro, convida o outro para esse estado de felicidade, para esse estado de bem-estar e para esse estado de trabalhar para o bem. Por isso que Jesus trazia aquela máxima do reconcilia-te sempre. Quem está nesse estado de fraternidade vai sempre se reconciliar. É aquela pessoa que toma a agressão e que, mesmo estando errada, está sempre procurando o outro para fazer as pazes.
Tá sempre procurando o outro para voltar à amizade, para as coisas ficarem bem novamente, para o clima daquele relacionamento ficar bom. E aí, a partir desse movimento, maravilhosas construções começam a acontecer. E essas construções, elas são de infinitas possibilidades, porque o mal não entra mais. As dificuldades, o desprazer, a angústia, o rancor não consegue atravessar essa fronteira. Quando você está do outro lado da fronteira, o mal não consegue mais atingir essa fronteira. Ele não consegue mais penetrar neste local. Ele vai até ali, mas dali ele não passa mais. Então o mal passa a não te atingir. Por isso que você fica feliz. Né? E a gente começa a entender por que Jesus estava morrendo na cruz, sendo trucidado por todas as pessoas, só que ele estava imbuído desses sentimentos. Então, na realidade, o que ele estava lá era preocupar, ele estava compreendendo as pessoas e ainda preocupado com as pessoas. E esse estado cognitivo é um estado em que eu uso a inteligência, eu uso a minha razão somente preocupado com o progresso de todos. Então, mesmo eu estando num estado de elevação, eu estou imbuído nessa consciência universal, nesse pensamento que é um pensamento de todos. Mesmo eu estando lá, eu não me afasto daqueles que não estão. Eu quero trazer aqueles que estão. Porque eu sei que aqueles que não estão lá estão em sofrimento. Todo mundo que não atravessou essa fronteira está sofrendo. Por isso se movimenta de forma a gerar sofrimento no outro. Porque quando eu estou em sofrimento, eu acabo gerando sofrimento no outro. Né? Porque eu quero retribuir aquele sofrimento. Então quem não atravessou está sofrendo. E como quem tem um pensamento fraterno não gosta de ver as pessoas sofrer, ela quer trazer as outras pessoas para atravessarem essas fronteiras também. Então essa é a beleza dessas possibilidades. Então eles se juntam nesses pensamentos, eles se unem nesse pensamento pelo progresso daqueles que ainda não estão no pensamento fraterno, para que todos virem colaboradores, para que todos funcionem num pensamento único. E aí a gente vai começar a igualar as pessoas. Este movimento fraterno é um movimento que iguala essas consciências além dessas fronteiras. Todas essas consciências vão atingir um dia, mais cedo ou mais tarde, essas fronteiras. Por quê? Porque temos pessoas fraternas, como nós ainda não atingimos essa fraternidade legítima, mas nós temos pessoas que nos amam muito, que já atingiram essa fraternidade e que nos chamam e que nos puxam. E que, através da paciência, da compreensão, vão nos trazendo para essa fraternidade legítima. Até que um dia faremos parte disso, né? E aí começa todo um trabalho salvacionista, um trabalho pelo progresso, um trabalho pela evolução. É um trabalho de caridade pura. Tá aí a caridade pura. A caridade pura está dentro dessas fronteiras que a fraternidade limita. Passando as fronteiras da caridade, nós temos do outro lado a caridade pura. E ali são seres que têm um amor muito grande. E além de saberem movimentar essa energia do amor, eles como um imã, eles nos puxam, porque eles se covalescem à nossa dor. E eles querem nos trazer para eles. Então esse é algo que não existe um trabalho coletivo. Não existe um trabalho fraterno, um trabalho cooperativo, né, que não seja imbuído desse sentimento. Enquanto nós não estivermos atravessado essa fronteira, enquanto nós não estivermos vivendo essa fraternidade, e assim esse movimento de auxílio, nós ainda não conseguiremos entender o que é caridade. Porque a caridade, você precisa passar dessa fronteira para poder sentir a caridade em todas as relações. Todas as vezes que você for se relacionar ou pensar sobre o próximo, você vai estar sendo caridoso. Muito bem. Boas reflexões a todos e até o próximo vídeo.